Hoje, baseado em 1 de Crônicas, capítulo 3, versículo 9 até 15, irei compartilhar convosco a mensagem intitulada Quem são os verdadeiros filhos de Davi? Quem são os verdadeiros filhos de Davi? Como já mencionei, vamos estudar a partir de 1 de Crônicas, capítulo 3, no livro 6 da série da História da Redenção. Este livro abre com os estudos das genealogias de Primeira de Crônicas. E capítulo 3 fala da genealogia dos descendentes de Davi. Esta genealogia se estende de Davi, que nasce no ano 1040 a.C., discorrendo até os descendentes de Zerubabel, que viveram nos meados dos 400 antes de Cristo. Nos anos 400 antes de Cristo foi nesse tempo em que Esdras escreveu o livro de Crônicas. Todas essas genealogias traçam as pessoas contemporâneas ao tempo de Esdras. Esdras estava escrevendo para o povo que havia voltado do exílio babilônico. Eles estavam desanimados porque as coisas eram tão difíceis para eles. As coisas não estavam indo bem. Eles acabavam de voltar do cativeiro babilônico. Eles estavam a pensar: agora teremos as nossas casas, voltamos à nossa terra. Mas a situação lá era muito difícil. Quando chegaram, encontraram que suas casas foram destruídas, o templo fora destruído, os inimigos estavam a viver na sua terra e os inimigos eram fortes do que eles. E Esdras escreve para eles e diz: olhem, nós somos verdadeiros descendentes de Davi. Através do estudo de hoje, veremos o quão é importante a descendência de Davi. Hoje veremos a quem esta genealogia está sublinhando. Tem algumas pessoas cuja essa genealogia sublinha. E iremos examinar as suas vidas e ver como é que as suas vidas se aplicam às nossas. Primeiro, vamos olhar para a importância dos descendentes de Davi, porque os descendentes de Davi são importantes. A razão pela qual são importantes os descendentes de Davi é porque Deus lhes deu a aliança davídica. Deus deu a sua aliança a Davi e essa aliança é chamada de aliança davídica. Aqui é Deus falando com Davi. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esta é a promessa de Deus. E Deus promete que os descendentes de Davi serão descendentes especiais, cujo reino será estabelecido. Se continuar a ler até versículo 17, a aliança davídica promete 5 coisas. Deixa-me vos dizer quais são essas promessas. As promessas da aliança davídica. Primeiro, diz que os descendentes de Davi construirá o templo. Deus deu a aliança a Davi porque Davi teve esse desejo de construir um templo para Deus. Quando Deus ouviu isso, foi grandemente agradado. Por apenas ter a intenção de construir um templo para Deus, isso agradou muito a Deus. Daí Deus disse que Davi, como soldado, derramou muito sangue e tinha muito sangue nas mãos. Deus disse: porque você tem muito sangue nas mãos, ter derramado muito sangue nas guerras, não pode construir o meu templo, mas o teu descendente vai construir. Essa foi a primeira promessa. Segundo, Deus promete que vai estabelecer o reino de Davi para sempre. Através do seu descendente, o reino de Davi será estabelecido para sempre. Através do descendente de Davi. É óbvio que isso não se refere a Salomão, porque Salomão morreu. Ele era um ser humano como nós somos, porque é um reino eterno. Isto aponta para alguém mais grande do que a Salomão. Terceiro, Deus promete que vai ser o seu pai e ele vai ser o filho de Deus. E isto refere-se ao descendente de Davi. O filho de Davi será o filho de Deus. É o que está dizendo aqui. Foi esta a promessa. Quarto, a benevolência de Deus nunca se apartará do descendente de Davi. Esta é uma promessa maravilhosa.
se você é descendente de Davi, a benevolência de Deus nunca se apartará de você. Por último, Deus promete que a casa de Davi permanecerá para sempre. Quer dizer que a descendência de Davi permanecerá para sempre. De quem está falando? Quem é descendente de Davi? Não está falando de um descendente físico, certo? É óbvio que isto fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho de Davi que fora prometido. Jesus Cristo é quem vai construir o verdadeiro templo. Jesus é o descendente cujo reino será estabelecido para sempre e cuja casa será estabelecida para sempre. E Jesus é chamado do Filho de Deus. Sendo assim, Jesus é o verdadeiro filho de Davi. Isto refere-se mais além de Jesus. Fala das pessoas que creem em Jesus. Isso refere-se a mim e a ti, porque em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz que aqueles que creem em Jesus serão os filhos de Deus. E são os descendentes de Davi cuja são filhos de Deus. Nós que cremos em Jesus Cristo, somos nós que somos os verdadeiros descendentes de Davi. Vamos voltar para esta genealogia e ver quem é que é sublinhado nesta genealogia. Olhar para esta genealogia começa com Davi e alista muitos filhos. Ela teve 6 quando estava em Hebron e teve mais 13 quando esteve em Jerusalém. Registra todos os seus filhos e volta-se para Salomão. Está nos dizendo que a aliança davídica flui de Salomão. E de Salomão alista todos os seus sucessores. Depois desce para Josias. Josias é especial aqui. Josias é sublinhado aqui. E alista cada uma pessoa, mas quando chega em Josias, registra todos os 4 filhos. Isto mostra que Josias é especial nesta lista. Irei restar os seus nomes, porque os seus nomes não são importantes aqui. Mas o que é importante é o neto dele, Jeconias. Jeconias é sublinhado porque diz algo especial acerca dele. Diz que é o prisioneiro. Todos os nomes foram registrados, mas Jeconias recebe alguma atenção. Isto mostra que Jeconias é especial. E depois disto, a lista os 7 filhos de Jeconias. E este não é o padrão para todos, porque para os outros só alista apenas um filho, que será o seu sucessor. Aqui alista os 7 filhos de Jeconias e finalmente coloca o Zerubabel, que é o neto de Jeconias. Só estas 5 pessoas, especialmente estas 3 aqui, Josias, Jeconias e Zerubabel, são sublinhados nesta genealogia. A questão agora é por que estas 3 pessoas são mais importantes do que os outros? Por que eles são especiais? Vamos olhar um por um. Número 1, Josias. Por que é que Josias é tão importante? Esta genealogia nos mostra que Josias é o verdadeiro descendente de Davi. Veja o que 2 de Reis, capítulo 22, versículo 2 diz. Diz que, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Então Josias fez exatamente como fez Davi. Ele fez todas as boas coisas que Davi fez. É por isso que a genealogia aponta para ele e dá ênfase nele. Fala da sua vida. Josias foi o último bom rei do reino do sul, Judá. Ele instituiu a última reforma religiosa antes de serem deportados para a Babilônia. A reforma de Josias era única porque houve uma reforma nacional. Nos tempos anteriores perderam o livro da lei, quer dizer, eles perderam a Bíblia. Os reis tinham suas próprias Bíblias, mas os sacerdotes tinham um livro especial da lei no templo. E o que aconteceu no decorrer do tempo, eles perderam e ninguém se importou em procurá-lo. Este era o cenário em que viviam
antes de Josias. Basicamente, isso significa que eles já não liam a Bíblia, não se importavam com isso e nem sabiam que haviam perdido a Bíblia. Era tão pior assim a situação, mas nos dias de Josias, enquanto estavam reparando o templo e acharam o livro da lei, finalmente reconstruíram, repararam o templo. Vamos pensar nessa situação. Ninguém já ia à igreja, tudo estava em ruínas. Ninguém se importava em vir varrer a igreja. Até que Josias subiu ao trono e disse: não podemos deixar que isto aconteça. E ele ordenou aos sacerdotes e levitas para ir e varrer e limpar a igreja. Enquanto estiveram reparando o templo, acharam o livro da lei. Trouxeram o livro diante do rei e leram em frente de Josias. E como é que foi a reação de Josias? Veja o que aconteceu. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era um ato simbólico que estava bem entristecido, estava em grande remorso e estava se arrependendo. Para este o significado deste simbolismo. Então Josias rasgou as suas vestes e tremeu diante da palavra do Senhor. Humilhou-se diante da palavra de Deus. É isto que a Bíblia diz. Este é o verdadeiro descendente de Davi. Quem é o verdadeiro descendente de Davi? É aquele que treme diante da palavra de Deus. Alguém que se humilha diante da palavra de Deus. Podem estar a fazer outras tarefas, mas quando a palavra de Deus é proclamada, eles se humilham e seguem as instruções da palavra de Deus. São esses os verdadeiros descendentes de Davi. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 21, diz, esta passagem diz: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Na sua vida, Josias era como o último bom rei. E a Babilônia estava entrando para invadir Judá. Ele pressentiu que o fim do reino estava chegando. Ele soube que o furor de Deus estava sobre eles. E ele disse: precisamos nos humilhar e orar como nação juntos, porque se não fizermos isto, vamos cair. Ele expressa a razão, porque os nossos pais não guardaram a palavra de Deus. Esta é a característica de Davi. Quando a calamidade chega, quando as batalhas entram, quando tribulações chegam, as coisas acontecem, eles sabem exatamente por que estão acontecendo. Esta é a chave para o verdadeiro arrependimento. Se não saber por que as coisas estão acontecendo, como é que vai se arrepender? Você só vai se preocupar por que essas coisas acontecem comigo. Vai começar a culpar outras pessoas e procurar respostas no lugar errado. Através da palavra de Deus, José sabia por que as coisas estavam acontecendo. Ele confessa porque os nossos pais não guardaram a palavra de Deus para fazer de acordo com o que está escrito neste livro. Ele sabia exatamente o que estava errado e podia resolver a situação. Ele se arrependeu e convidou a toda a nação para se humilhar junto com ele e orar diante de Deus, pedindo pela misericórdia de Deus. Esta foi a grande reforma que Josias instituiu. A Bíblia não chega a registrar que Josias verdadeiramente se arrependeu a favor do seu reino. Não apenas isso, a vida de Josias é muito importante porque foi o último rei bom antes da deportação para o exílio babilônico. Foi o homem que preparou o povo para o exílio. Deus usou a Josias para preparar o seu povo para a deportação ao exílio babilônico. Em Mateus capítulo 1, versículo 11, diz que Josias
foi o pai de Jeconias e seus irmãos, no tempo da deportação para a Babilônia. Como já disse anteriormente, Josias não é o pai de Jeconias, mas sim o avô de Jeconias. E Jeconias não tinha irmãos. Então, de que está falando este versículo? Este está falando nos termos espirituais. Isto está falando que Jeconias preparou o povo para o exílio babilônico. Josias encontrou a Bíblia, o livro da lei, e fez com que as pessoas seguissem a palavra de Deus. Ele ensinou a palavra de Deus para as pessoas para que, quando issem ao exílio, fossem capazes de manter a fé. Para que, mesmo ao entrar no exílio, depois da destruição do templo de Deus, eles tivessem nas mãos o livro da lei, a palavra de Deus. Eles foram capazes de levar consigo a palavra de Deus para o exílio. Foi isto que lhes capacitou para manter a fé mesmo na Babilônia. A pessoa que fez com que tudo isso fosse possível foi o Josias. Deus o usou para trazer esta preparação ao povo. A essência é como se Deus estivesse a dizer: Josias é um pai espiritual. A sua influência tinha impactado a vida destas pessoas, de maneira que foram fortalecidos a conseguir sobreviver durante o exílio. As pessoas que foram impactadas nesses tempos eram pessoas como o profeta Daniel, o profeta Ezequiel e o rei Jeconias. E todos estes foram impactados pela vida de Josias. Foi por causa disso que foram capazes de manter a fé. Josias foi como se fosse um pai espiritual. E Paulo diz a mesma coisa, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Ele diz que, mesmo que vocês tenham inúmeros tutores em Cristo, vocês não teriam muitos pais, porque em Cristo Jesus me tornei vosso pai através do Evangelho. Então, Paulo está dizendo à igreja de Corinto que sou como o vosso pai espiritual, porque vos ensinei o Evangelho. Como podes ver, Josias teve este tipo de influência e impacto para o povo que mais tarde iriam ao exílio. Deus trouxe Josias neste exato momento, antes da grande tribulação chegar. Deus vai fazer o mesmo para nós. Todos estamos aprendendo que a grande tribulação está se aproximando nestes últimos tempos. Antes desse tempo chegar, Deus vai preparar o seu povo através de um ensino profundo e claro de sua palavra, para que sejam capazes de passar daqueles sofrimentos. Eu quero crer que a nossa igreja está a receber esse tipo de treinamento agora, porque a grande tribulação está a se aproximar, o tempo do fim está chegando. Precisamos ser diligentes a receber esta palavra antes desse tempo chegar. A segunda pessoa que é sublinhada é Jeconias. Jeconias é o neto de Josias e ele não era um bom rei. Ele era mau rei diante de Deus, mas tem uma coisa que ele fez de bom. É que ele obedeceu a palavra profética de Jeremias de se render à Babilônia. Ele se entregou de boa vontade à Babilônia e foi levado cativo. Ele foi chamado de prisioneiro, porque mesmo que ele era rei, ele foi levado cativo na Babilônia. Enquanto estiveram na Babilônia, no ano 37 do exílio, Joaquim, que é outro nome para Jeconias, o rei de Judá, foi liberto da prisão. E o rei da Babilônia lhe falou benignamente e o pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. No meio desse exílio na Babilônia, o rei da Babilônia decide libertar o Joaquim e lhe dá o trono e começa a comer com ele na mesma mesa. E ele começa a viver como um rei lá. Imagina sendo um judeu e vivendo no exílio naqueles tempos, e ver o teu rei assentar-se no trono com o rei da Babilônia.
Isso te daria esperança, porque veria, uau, o nosso rei está liberto. Por isso, talvez nós também seremos libertos daqui a dias. É este tipo de esperança que a vida de Jeconias trouxe ao povo. Por que isto aconteceu especialmente para Jeconias? Deve ser provavelmente porque Jeconias se arrependeu enquanto estivera na prisão. É isso que as séries da redenção, o livro 5 nos ensina. Porque ele se arrependeu estando na prisão, Deus lhe libertou. Uma das grandes características davídicas é porque era um homem que se arrependia. É por causa disto que Deus se agradou dele. O arrependimento é chave para se tornar filho de Deus. Pecado, diz a Bíblia, o pecado nos separa de Deus. Só o arrependimento que remove esse pecado para voltarmos a nos unir com Deus. A terceira pessoa que é sublinhada nesta genealogia é Zerubabel. O nome Zerubabel significa aquele que nasceu na Babilônia. Zerubabel foi o líder das pessoas que voltaram da Babilônia. E Zerubabel prefigurava a Jesus Cristo. O significado deste nome é muito importante. Aquele que nasceu na Babilônia. O que nos ensina acerca de Jesus Cristo é que ele iria nascer neste mundo como alguém de nós. A aparência externa dos seres humanos pecadores, mesmo que interiormente ele é sem pecado. Em Isaías capítulo 53 diz que ele foi contado com os transgressores. Ele foi contado como um dos pecadores. Pareceu que era um homem comum, mas ele era o Messias, o Filho de Deus. Quando Zerubabel trouxe o povo da Babilônia, trouxe o povo para a sua terra, qual era a razão, qual era o propósito de seu retorno? Em Esdras 1, versículo 3 diz: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. A reconstrução da casa de Deus era o propósito de seu retorno. Este foi o propósito pelo qual eles foram libertos. O propósito é a reconstrução do templo de Deus. Esta foi a obra incumbida a Zerubabel. Estes são os verdadeiros descendentes de Davi, porque Davi recebeu a aliança de Deus, porque ele tinha o desejo de reconstruir a casa de Deus. A Bíblia diz que as pessoas que foram com Zerubabel foram todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Estas foram as pessoas cujo espírito foi despertado pelo Espírito Santo. Estes são os verdadeiros descendentes de Davi. Suas almas foram despertadas por Deus para terem o desejo de fazerem a obra de Deus. Estes são tipos de pessoas que Deus usa. Quarto, quais são as lições da história redentiva que aprendemos disto? Por que precisamos saber disto? Lembre-se, esta genealogia é uma mensagem escrita para o povo pós-exílico. Era para as pessoas que voltaram do exílio, mas estavam a atravessar grandes dificuldades. E as suas vidas são tão similares às nossas. Nós, como cristãos, saímos do mundo para a igreja. Nós acreditávamos que quando estivermos em Cristo, todas as coisas serão boas. Seríamos enriquecidos e teríamos um bem-estar e nada iria nos atrapalhar. Mas agora não é o caso. A vida parece a mesma e até pior. O que é que Deus está tentando nos ensinar aqui? Lembra-se que a aliança davídica diz que Deus vai ser pai
para os descendentes de Davi, e eles seriam os seus filhos. E Deus disse: nunca lhes deixarei, nunca lhes abandonarei. Eu sempre estarei com eles. Se eles cometerem erros ou fazer coisas erradas, ele diz que irei lhes disciplinar. Esta é a chave. Nada mudou nas nossas vidas, exceto que Deus é o nosso Pai e nós andamos com Ele. Quando nos desviamos do seu caminho, Ele nos disciplina. Mas as pessoas que estão no mundo, Ele não faz nada a eles, lhes deixam à solta. Ele não se importa com eles completamente. É como os seus pais irão te disciplinar quando fizer coisas erradas, mas não vão disciplinar os teus vizinhos ou os teus amigos, porque eles não são filhos do seu pai. O mesmo para com Deus, ele está chamando como descendentes seus os filhos de Davi, porque se importa com eles, ele vai lhes disciplinar. Esta é exatamente a promessa que ele nos deu. Deus não pode coabitar com o pecado. É isto que a Bíblia afirma. Mas Deus quer habitar conosco. Consegue notar o problema? Deus não quer coabitar com o pecado, mas quer habitar conosco. Mas temos o pecado em nós. E o que Deus precisa fazer? Precisa remover este pecado de nós. Para que possa remover este pecado, Ele precisa nos disciplinar. Ele deve nos treinar, Ele deve nos provar. Ele deve nos testar, fazer todas essas coisas. Esta foi a promessa dada aos descendentes de Davi. E esta é a promessa de Deus para nós. Deveríamos estar gratos por isto e não reclamando por causa disto. Só em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 18, a Bíblia diz: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. São palavras idênticas às que Deus os deu a Davi, certo? Será pai para quem? Para aqueles que se separaram neste mundo, para aqueles que se removeram deste mundo. Para este tipo de pessoas, Deus vai ser um pai. E este tipo de pessoa são os verdadeiros descendentes de Davi. E a mesma coisa é repetida em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Meus irmãos crentes, será que já saímos deste mundo? Ou ainda estamos vivendo com um pé no mundo? Ou somos esses cristãos parciais que no domingo estamos na igreja e na segunda-feira estamos no mundo? Nem todo dia, no domingo, apenas nas primeiras horas do dia. Significa que somos descendentes de Davi apenas nesse instante. Imagina neste outro tempo se Deus dissesse: então não me importo com isso, não vou proteger você, tomarei conta de você, não estarei com você. Como é que a vida seria? Só em Tiago, capítulo 1, versículo 18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das suas criaturas. Deus é nosso Pai através da palavra. Vamos voltar atrás e olhar para as promessas que Deus deu na aliança davídica. Eu serei pai para ele e ele será filho para mim. Se ele cometer iniquidade, irei lhe corrigir com a vara dos homens. Deveríamos estar gratos por isso, quando Deus nos corrigir com a vara dos homens. Mas a minha benevolência nunca sairá dele, como tirei de Saul, a quem removi de diante de você. Deveríamos agradecer pela vara dos homens, pela disciplina. Pode ser doloroso, mas é a expressão do seu amor. Como já falei anteriormente,
o tempo da grande tribulação está se aproximando. Essa correção, disciplina de Deus é muito importante agora, porque quando o tempo da grande tribulação chegar, não teremos mais isso. E este é o texto final. Estaremos lá sozinhos naqueles dias. Vamos pensar no que o livro de Provérbios, capítulo 6, nos ensina. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Do que ela está se preparando do inverno. Na Bíblia, o verão representa o tempo da graça. Nesta dispensação em que estamos vivendo, desde que Jesus veio na sua primeira vinda, agora e até a sua segunda vinda, é o tempo e a dispensação da graça. Este é o tempo do Novo Testamento, é o tempo da igreja. Mas o inverno está vindo. E qual é o inverno? É o tempo da grande tribulação. E a Bíblia nos exorta a aprender da formiga. O que a formiga faz? Ninguém ensina as formigas a fazer isso. Elas fazem instintivamente. No tempo de verão, da colheita, elas ajuntam muita comida para que quando o tempo de inverno chegar, elas tenham comida no lugar de conforto para se alimentar. Quando o inverno espiritual chegar, não haverá mais a palavra de Deus. Apenas haverá provações e tribulações. Devemos ajuntar a palavra de Deus. Significa que devemos aprender tudo quanto podemos agora. Nos aprontar agora e estarmos dispostos a receber a disciplina que Deus nos proporcionar. Agora, enquanto é verão. Para que quando o inverno chegar, sejamos como as formigas, nos encontrar preparados. Não ser como os outros animais que saem e sofrem de frio à procura da alimentação. Estas são as lições que os descendentes de Davi nos ensinam hoje. Precisamos estar preparados para o tempo final. E a forma de fazer isso é ainda quando é o tempo da graça. Precisamos de vir diante de Deus, nos apresentar diante de Deus, para receber a comida que é a palavra de Deus, para receber o treinamento, a disciplina, para que estejamos preparados naquilo que vem adiante, nos últimos tempos. Eu oro para que todos sejamos descendentes de Davi. Amém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos pela sua graça e amor. E agradecemos pela disciplina e correções que nos proporciona nas nossas vidas. Agora sabemos e cremos. Esta é a expressão do seu amor. Deus, nosso Pai, guia-nos nos caminhos certos. Se cometermos erro, ajuda-nos a aprender para que não voltemos a cometer as mesmas falhas. E que sejamos rápidos em nos arrepender para que possa remover todo o pecado das nossas vidas. Para que possamos habitar contigo para sempre. Essas ofertas que estamos te dando, Senhor, lembra cada mão que está dando a oferta de coração e abençoe muitíssimo para que ninguém tenha falta de nada. E que sempre tenhamos uma razão para te agradecer. Que esta oferta seja entregue no seu trono da graça e seja-lhe agradável. Te agradecemos por tudo e oramos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.